Profeta Isaías, capítulo 30, versículo de número 19 até o 21, nos diz assim a palavra do Senhor. Ó povo de Sião, que mora em Jerusalém, você não vai chorar mais, como ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que ele ouvir, responderá a você. Embora o Senhor dê o pão da adversidade e a água da aflição a você, o seu mestre não se esconderá mais. Com seus próprios olhos você o verá. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: esse é o caminho, siga-o. Interessante que o louvor que a gente acabou de cantar diz: para a direita, para a esquerda, serei abençoado. E a palavra do Senhor hoje nos diz: quer você volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz dirá a você: este é o caminho, siga-o. Você crê que o Espírito Santo está aqui agindo em nosso meio? Senhor, eu quero te agradecer pela oportunidade de trazer a Tua palavra, pela oportunidade a mim confiada. Eu quero te agradecer, Senhor, porque o Senhor se faz presente, porque o Espírito Santo passeia em nosso meio. Que eu seja somente uma voz falando aqui, Senhor, mas que, se em algum momento for desnecessária a minha voz, que seja somente a Tua voz falando, Espírito Santo, em cada coração, em cada ouvido, através das mais diversas manifestações, seja por visões, seja por palavras de conhecimento, seja por ouvirmos explicitamente a Tua voz, seja pelo toque, pelo olfato, pelo paladar, que nossos sentidos estejam agora apurados e cativos àquilo que é próprio do Teu Espírito Santo, Deus. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. A palavra do Senhor, que nós lemos agora, conta um momento onde o reino de Israel está dividido entre a tribo de Judá e Israel. Houve uma divisão que separou em dois reinos o povo de Deus. Esse texto nos fala claramente, e quando a gente observa o contexto, ele está falando sobre a tribo de Judá. E de um momento onde a tribo de Judá estava passando por uma afronta, por uma dificuldade, por uma ameaça de invasão de um reino, de outra potência que estava cercando, que estava ameaçando. E a tribo de Judá, o reino de Judá, o reino ali onde ficava Jerusalém, estava pensando em pedir socorro ao Egito, em contratar, em dispor, em colocar a sua confiança, não em Deus, não no Senhor, mas em buscar socorro do Egito, em buscar socorro do exército egípcio. E o Senhor começa a falar com eles, a falar com esse povo, a falar com esse rei, através do profeta Isaías. E o Senhor fala: eu sei das lutas que vocês estão passando, eu sei das ameaças que vocês estão passando. Não precisa buscar ajuda no Egito. Se vocês buscarem ajuda naquilo que não procede de mim, naquilo que não é a minha orientação, vocês vão se frustrar. Eu sou o mesmo Deus, o que cuida de vocês. E a palavra nos fala que Deus conhece o choro deles. E Deus fala: ainda que o choro persista, Ele tem um tempo de chegar ao fim. Ainda que essa ameaça, ainda que esse tempo difícil persista, Ele chegará ao fim. Eu sou aquele que guia e conduz vocês. A palavra nos assegura que naquele momento onde Deus fala, existiria uma certeza de que quando o povo clamasse, o povo seria ouvido pelo Senhor. De que quando o povo pedisse, Deus estaria pronto para ouvir. E a palavra nos fala que o seu mestre não se esconderá mais de vocês. Existem momentos, existem fases na nossa vida de dificuldades, ou de aflições, ou de angústias,
em que a gente se sente cercado por esses problemas, cercado por essas tribulações, cercado por pandemia, cercado por morte. E algumas vezes a gente pode achar, Deus parece que está escondido. Eu procuro, mas a sensação que eu tenho é de que Deus está escondido. Como estava passando o povo de Judá. Mas a palavra do Senhor nos diz: o seu mestre não se esconderá mais de você. Para todo o tempo de dificuldade existe um fim. Para todo momento onde eu me sinto cercado, onde eu sinto Deus distante, há um fim. E é isso que a gente vai tratar aqui hoje. A palavra do Senhor nos fala: você não vai chorar mais. E se ela fala que aquele povo não ia chorar mais, era porque eles estavam chorando. Deus não ignora os nossos tempos de choro. E os tempos de choro chegam muitas vezes em nossa vida. E a palavra do Senhor nos fala que, ainda que vocês tenham comido o pão da adversidade e a água da aflição, há uma promessa de que Deus será bondoso quando você clamar por socorro. Existiu uma promessa para aquele povo, e foi a mesma promessa, o mesmo caminho que nós vamos trilhar aqui hoje. O seu mestre não se esconderá mais de você. E a palavra é muito específica. Pode voltar um versículo? Que ela diz o seguinte: com os seus próprios olhos você o verá, e uma voz nas suas costas dirá a você. A palavra do Senhor, ela diz: com os seus próprios olhos você o verá, e uma voz dirá por trás de você. Deus quer nos levar, através do seu Espírito Santo, a uma experiência particular, de intimidade, a uma experiência pessoal. A palavra do Senhor nos diz que a voz será dada a quem? A mim, a você, a cada um de nós de uma maneira específica, de uma maneira particular. E quem vai ver o milagre de Deus não serei eu através dos olhos do Jefferson ou do pastor Samuel. Os meus olhos verão aquilo que Deus irá fazer na minha vida. A minha experiência com o Espírito Santo de Deus, não mais por experiência de alguém. E a gente vê no discorrer desse texto, desses breves versículos, Deus falando de pão e água. Pão e água me remetem a paladar. Quando eu como algo, eu sinto o paladar. A gente passa aqui por um sentido, paladar. Quando eu falo que os meus olhos verão, eu passo por outro sentido, visão. Aquilo que eu vejo, aquilo que eu enxergo, é um dos sentidos. Eu vejo outro sentido que a palavra do Senhor nos diz aqui nesse versículo: a audição. Eu vejo Deus querendo levar o seu povo e trazer essa palavra aqui para essa igreja essa noite, para cada um de nós aqui essa noite, com o intuito de nos levar a uma experiência tão profunda e tão individual com o Espírito Santo, que os meus sentidos sejam levados a ter essa experiência. Nós somos criação de Deus, Deus fez os sentidos, e Deus quer trabalhar conosco de uma maneira tão pessoal, que os meus sentidos sintam e vivam a experiência que Deus tem e que Deus quer se revelar para mim. E quando Ele fala voltar para a esquerda ou voltar para a direita, Ele está me falando de um senso de direção. Se eu falo daqui, qual é esse sentido? Para mim é a esquerda, mas para vocês é a direita. Nós estamos invertidos. Mas isso depende do meu ponto de vista, depende de onde eu estou. Então, quando Deus fala, se é para a direita, é para a esquerda, mas uma voz dirá por detrás de vocês: este é o caminho, siga-o. É porque Deus quer nos levar e nos mostrar aonde nós estamos e para onde nós iremos. Mas para isso acontecer, eu devo entender e devo buscar
querer ter a sensação e o entendimento de que é necessário que meu coração esteja pulsando e ardendo por uma experiência pessoal com o Espírito Santo de Deus. Nós cantamos aqui, desce como fogo o Espírito Santo. E é assim que o Espírito Santo quer se revelar a nós hoje. É assim que o Espírito Santo quer falar conosco. Através dos seus sentidos, através da sua audição, você já ouviu a voz do Espírito Santo? Quantas vezes o Espírito Santo já falou no seu ouvido e você falou, isso é a voz da minha cabeça? Quantas vezes o Espírito Santo já colocou algo no seu coração e você achou que era algo só seu? Quantas vezes através de um cheiro, de um toque, era o Espírito Santo falando com você, se manifestando a você, buscando de você uma intimidade? E às vezes a gente acha que é coisa da nossa cabeça. Isso não pode ser, isso é só uma sensação. Mas vamos buscar hoje uma intimidade maior com o Espírito Santo de Deus? Você está disposto a isso? Esse é o convite que o Espírito Santo está fazendo para você hoje. O Espírito Santo de Deus, Ele está te chamando e te convidando hoje. Vem comigo, eu quero te levar para uma nova caminhada, para um outro nível de intimidade comigo. E esse é o tema da nossa mensagem, ativando a nossa sensibilidade ao Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo, eu li essa frase hoje, ele é a nossa nuvem durante o dia e o nosso fogo durante a noite. Sem ele, marcharemos pelo deserto sem alvo e sem meta. E é isso que nós lemos, seja para a direita, para a esquerda. Nós podemos seguir o caminho que for, mas se nós não seguimos a voz que diz por detrás de nós, este é o caminho, siga-o. Nós estaremos marchando sem meta, sem sentido, seguindo somente uma direção e perdendo o sentido dessa caminhada. João 16:13, Jesus diz o seguinte, mas quando o Espírito da verdade vier, Ele anunciará a vocês. Anunciar é palavra, é voz, é falar. O Espírito Santo quer falar ao seu ouvido. O Espírito Santo quer soprar ao seu ouvido. A voz que você escuta, a voz que você busca ouvir, quando você clama, Deus fala comigo, e o Espírito Santo fala ao seu ouvido, não ignore essa voz, busque discernir essa voz, e entender o que o Espírito Santo está falando com você. Jesus fala ainda que o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará e fará vocês lembrarem de todas as coisas. O Espírito Santo, ele fala. Por isso nós devemos ter o sentido da audição apurado para ouvir aquele que fala, aquele que anuncia, aquele que ensina. Jesus ensina que, nos mostra que o Espírito Santo é o conselheiro, o consolador. O Espírito Santo é aquele que trata e traz palavras de consolo em nossos ouvidos, em nossa mente. Se você agora escuta a voz do Espírito Santo, deixe que ela fale ao seu ouvido. No livro de Apocalipse fala que o Espírito passeava entre os castiçais. Os castiçais se referiam à igreja. O Espírito passeia no meio da igreja do Senhor. Se você está ouvindo essa voz falando ao seu coração, nesse ambiente nós estamos blindados pelo sangue de Cristo. É o Espírito Santo que fala, creia, obedeça, receba o consolo, a orientação, a direção. Porque o Espírito Santo é o Espírito da verdade. O mundo não pode recebê-lo, porque não o vê nem o conhece. Mas Jesus nos diz que o Espírito Santo, Ele vive com vocês e Ele está com vocês. O primeiro tópico que eu quero que vocês aprendam hoje é um propósito de Deus
que tenhamos intimidades e experiências com o Espírito Santo. Se não fosse assim, Jesus não teria falado: o Espírito Santo, ele está em vocês e com vocês. João nos diz que ele é o Espírito da verdade. O mundo não o conhece, o mundo não o vê, mas nós temos o Espírito da verdade. O Espírito, Jesus disse: convém que eu vá, para que o Espírito do Senhor venha, para que o Espírito Santo venha. Não é algo à toa isso que Jesus disse. Era necessário que ele fosse para o Pai, para que o Espírito viesse e nos conduzisse e nos levasse a um nível mais profundo de intimidade com o Espírito Santo do Senhor. João diz que o vento sopra onde quer, você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Embora o Espírito Santo não possa ser visto, ele pode ser conhecido. Esse é o segundo tópico. Você pode não ver o Espírito Santo, mas o Espírito Santo se faz conhecido na sua vida. Você vê para onde o vento vai? Você até vê. Mas você vê o vento? Você não vê. Da mesma forma é o Espírito Santo. Você pode não ver o Espírito Santo, mas você pode ver e ter conhecimento das obras que o Espírito Santo tem feito. Você o escuta. Mais uma vez a palavra do Senhor nos afirma que o Espírito Santo, ele fala. O Espírito Santo é aquele que fala ao seu ouvido. O vento sopra onde quer, você o escuta. Você não pode dizer nem para onde ele vai, nem como ele vai. Mas você pode ver a ação do Espírito Santo na sua vida. O terceiro tópico: a intimidade com o Espírito Santo pode ser desenvolvida. Você lembra da história de Samuel? Samuel deitado, dormindo, e o Espírito Santo chama. Deus o chama: Samuel, Samuel. E ele vai correr a Eli e perguntar: Senhor, me chamou? E o sacerdote não identifica, não sabe discernir e fala: não, volta a dormir. E isso acontece por 3 vezes. Mas por que isso aconteceu? Porque a geração de Eli perdeu a sua sensibilidade ao Espírito Santo. E Deus então chama o profeta Samuel, o juiz Samuel, e fala com ele. Eu vejo que uma geração sacerdotal, ela perdeu a sua sensibilidade, mas uma outra geração, a de Samuel, se levantou, e nela foi desenvolvida a sensibilidade à voz do Espírito Santo. Esse é o terceiro tópico. A voz do Espírito Santo, a minha experiência com o Espírito Santo, ela pode estar num nível hoje, mas ela pode ser desenvolvida, ela pode ser levada mais a fundo. Não perca aquilo que o Espírito Santo tem feito na sua vida, aquilo para qual o Espírito Santo tem te chamado. A intimidade que você tem hoje com o Espírito Santo, ela pode ser aprofundada. Não seja como Eli, que perdeu a sensibilidade. Foi necessário que o Espírito Santo chamasse Samuel por 3 vezes para que Eli entendesse que era isso. Quando o Espírito Santo te chamar, quando o Espírito Santo te convidar para uma intimidade, busque se aprofundar nessa intimidade, desenvolver essa intimidade com o Espírito Santo do Senhor. Por isso nós devemos buscar ter cada vez mais intimidade. Olha a experiência em Atos 8:29 de Filipe. O Espírito Santo diz a Filipe: aproxime-se dessa carruagem. Uma história conhecida. Filipe caminhava
E de repente o Espírito Santo mostra para ele uma carruagem vindo de um homem muito importante, de um homem que lia a palavra do Senhor. E o Espírito Santo então diz para Filipe: siga essa carruagem. Filipe vai, segue aquela carruagem. Filipe então identifica que aquele homem estava lendo o profeta Isaías. Filipe então tem a oportunidade de evangelizar aquele homem, de explicar para aquele homem aquela palavra que ele lia. E aquele homem é batizado, é salvo. Jesus alcança pelo seu poder e pela sua palavra aquele homem. O que eu quero dizer com isso? Olha o nível de intimidade que o Espírito Santo quer nos levar. Isso não é uma experiência que está só na palavra, é uma experiência para nós. É algo que nós devemos buscar, esse nível de intimidade, que o Espírito Santo diga: siga por ali, fale com ele, tenha essa palavra. Lucas 2,26 nos conta a história de um homem, e a palavra diz que fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo Senhor. Olha o nível de intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo revelou para esse homem quando ele iria morrer, e que essa data que ele morreria não seria antes dele ver Jesus Cristo na terra, o Messias passando na terra, a chegada do Messias. Olha o nível de intimidade que nós devemos ansiar, que nós devemos buscar com o Espírito Santo. Falar os segredos, para que a gente leve a mensagem da cruz. Quantas experiências temos no livro de Atos, em que o Espírito Santo direciona os apóstolos para onde eles devem ir, para qual caminho eles devem seguir. Às vezes a gente se sente tão perdido, tão desorientado. Que caminho seguir? Que curso escolher? O que comprar? Detalhes da nossa vida. Às vezes a gente se sente perdido nas nossas escolhas. Mas se o Espírito Santo se revelava de uma maneira tão íntima a essas pessoas na palavra, o que te impede de buscar e de ter essa intimidade e essas experiências com o Espírito Santo? Mas as experiências com o Espírito Santo, o caminho para a intimidade com o Espírito Santo, ela passa pela santidade. A santidade é o caminho que nos leva a ter mais experiências com o Espírito Santo. A palavra do Senhor nos diz em Isaías 35:8: e ali haverá uma grande estrada, um caminho que será chamado caminho de santidade. Os impuros não passarão por ele, servirá apenas aos que são do caminho. Os insensatos não o tomarão. Existe um caminho para seguirmos, para termos intimidade com o Espírito Santo. O Espírito Santo, ele não se contamina. Por isso nós devemos buscar a santidade, porque o nosso Deus é santo e nós devemos ser santos. Hebreus 10, 15 e 16 nos diz: o Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro ele diz: esta é a aliança que farei com eles, depois daqueles dias, diz o Senhor, porei as minhas leis em seu coração e as escreverei em sua mente. As leis do Senhor, a aliança com o Senhor, ela deve estar em nosso coração. Quanto mais eu me aprofundo na santidade, na minha separação, mais eu tenho o discernimento daquilo que o Espírito Santo está me conduzindo. Mais eu ouço a voz, mais eu sinto o toque, mais eu sinto falar, o agir do Espírito Santo na minha vida. O salmista diz: não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito.
Que esse seja o nosso clamor. Senhor, não tire de mim o teu Espírito Santo. Espírito Santo, me conduz, me guia. O que eu devo tirar da minha vida, o que eu devo rejeitar, aquilo que eu não devo ter alianças, ou as pessoas com as quais eu não devo ter aliança. O Espírito Santo não está presente no pecado, na pornografia, no adultério, na prostituição. Ele está presente quando eu tenho o meu coração aliançado com a palavra e a verdade de Deus. A palavra diz: não entristeçam o Espírito Santo. O nosso relacionamento com o Espírito Santo deve ter esse foco, esse alvo. Eu não quero fazer nada que entristeça o Espírito Santo. Eu quero buscar o meu caminho de santidade, porque o Espírito é santo e Ele me dá força para vencer as tentações. Nós cantamos isso aqui também. A profundidade do seu relacionamento com o Espírito Santo se dará na mesma proporção do seu nível de entrega à cruz de Cristo. Quanto mais eu me entrego à cruz de Cristo, mais o meu nível de intimidade com o Espírito Santo aumenta. Quanto mais eu me entrego ao sacrifício de Jesus e abandono meus pecados, mais eu me entrego à intimidade e a uma vida com propósito de alianças com o Espírito Santo. Quanto mais eu abandono e largo aquilo que entristece o Espírito Santo, mais intimidade eu vou tendo, mais discernimento para ouvir a sua voz, mais confiança, mais intimidade, mais vivência eu vou tendo com o Espírito Santo de Deus. E o convite do Espírito Santo para nós, para ter essa intimidade com Ele, para ter as experiências mais profundas com Ele, ela é para quando? Coloca para mim Hebreus 3:7, por favor. Hebreus 3:7. Assim como diz o Espírito Santo. O que está escrito ali? Hoje é o dia que o Espírito Santo está te chamando e está te convidando para um outro nível de experiência, um outro nível de intimidade com Ele. O dia é hoje. O louvor pode subir, por favor. Você não veio aqui à toa. Você veio aqui por um convite do Espírito Santo do Senhor. Você veio aqui porque o Espírito Santo está te chamando. Eu quero te levar a um nível mais profundo de intimidade. Eu quero te levar a um nível de intimidade e experiência em que você sinta, em que você veja, em que você ouça, em que você caminhe pelos passos do Espírito. O convite para você é hoje. E por isso eu te convido, coloque-se de pé. Se você aceita o convite do Espírito Santo para ter um nível mais profundo de intimidade, para sentir o toque do Espírito Santo, para ouvir a voz do Espírito Santo, coloque a mão no seu coração, ore ao Senhor,